Queria convidar você a abrir a palavra do Senhor, Evangelho de Cristo, segundo o nosso irmão Marcos, capítulo 14, a partir do verso 32. Marcos 14, a partir do verso 32. Leremos hoje até o verso 52. Marcos 14, a partir do verso 32. O tema do meu sermão, nesse dia de hoje, é o servo real no vale da sombra da morte. O servo real no vale da sombra da morte. Charles Spurgeon, pastor batista do século XIX, também conhecido como príncipe dos pregadores, afirmou as seguintes palavras em relação a esse trecho da palavra de Deus que leremos hoje. Abre aspas. Nenhum pregador ou teólogo seria capaz de compreender e pregar por completo os significados desta passagem. Nenhum teólogo, nenhum pastor, nenhum pregador tem a capacidade de pregar de maneira completa essa passagem onde Jesus está no jardim de Getsêmani. E acrescenta Spurgeon ainda. O pregador tem que tomar muito cuidado, porque ele está em solo santo. A passagem em si não é difícil, mas o espírito desta passagem o torna um texto complexo. Aqui Jesus vai ser mostrado para nós como um homem frágil, fraco, angustiado, apavorado, cheio de fraqueza, cheio de angústia e apavorado. Agora você imagina eu, o pregador, falar do Cristo de suas fraquezas. Eu que sou o fraco, eu que sou o apavorado, eu que sou o medroso, eu que sou frágil, falar de Cristo nesse momento único na vida dele, onde toda essa fragilidade é apontada a nós. Isso é, no mínimo, assustador. Só irei pregar essa passagem de hoje, porque eu acredito que essa é a vontade de Deus, ao deixar para nós esse relato nos Evangelhos. Mas é extremamente constrangedor falar dessas fraquezas de Cristo. Eu dividi o texto em 3 partes, 3 cenas. A primeira cena eu quero mostrar a vocês a agonia do servo real. No segundo momento, eu quero mostrar para vocês a oração do servo real. E na terceira cena, mostrarei a vocês, pela graça de Deus, a prisão do servo real. E no final, quero pintar 3 imagens para que fique bastante evidente essa passagem em nossas mentes e em nossos corações. Acompanha-me na leitura. O verso 32 do capítulo 14 diz assim, o texto sagrado. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos, assentai-vos aqui,
enquanto eu vou ali para orar. Levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui comigo e vigiem. E adiantando-se um pouco, caindo, prostrando-se em terra, orava para que, se possível, lhe fosse poupado aquela hora. Mas dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passe de mim este cálice. Contudo, todavia, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não podes vigiar nem por uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio Jesus pela terceira vez e disse a eles: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. E logo, quando falava ele ainda, chegou Judas, um dos 12, e com ele parte dos principais sacerdotes, escribas e líderes, e uma multidão com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha dado a esses homens uma senha: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando, Judas disse: Mestre! E o beijou. Então lhe deitaram a mão e o prenderam. Nisto, um dos discípulos, sacando uma espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: saístes com espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um salteador, um bandido? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me repreendeste. Contudo, é para que se cumpra as Escrituras. Então, todos seus discípulos o deixaram e fugiram. Verso 51. Seguia-o um jovem, coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Vamos orar mais uma vez? Pai, estamos diante dessa passagem tão complexa, tão triste, dos momentos finais de pavor, de angústia do nosso Salvador. E a tarefa de falar ao teu povo é deste homem fraco, frágil e limitado. Eu careço e preciso do Espírito Santo. Toma as minhas palavras, que eu seja moderado, sábio e fiel ao texto sagrado. Dirige a minha mente, a minha boca e o meu coração. E alimenta a tua igreja. Fortalece a fé dos meus irmãos. Edifica-nos, consola-nos. Mas, sobretudo, exalta o nome do teu Filho Jesus Cristo em nosso meio. O Cristo glorioso. E é pelo nome dele e para a glória dele que nós oramos. Amém. Amém.
Amém. Pois bem, vamos à primeira cena, que está do verso 32 ao verso 35, e eu espero que você mantenha o texto aberto e nos acompanhe. Eu posso imaginar que alguns de vocês, ou quase todos vocês, já passaram aquela noite de angústia, de pavor, de agonia, seja por causa de uma enfermidade, seja por causa de um luto, seja por algo que aconteceu, que aquela noite foi a noite mais terrível da sua vida. Posso imaginar que alguns de vocês passaram, ou talvez outros estão passando agora, dias de profunda tristeza, angústia, agonia e pavor, e noites sombrias, difíceis, prolongadas. É muito possível que vocês que estão aqui, ou aqueles que me ouvem, ou me ouvirão, estejam passando ou passarão pelo vale da sombra da morte. Ao olharmos para a Escritura, nós vemos que vários homens passaram por essa noite, por esse dia de pavor. Poderia citar aqui Jó, que enfrentou profunda angústia, tristeza, solidão, enfermidades cruéis, noites que não sabia ele se amanheceria, abandonado, desprezado, rejeitado. Poderia relembrar a vocês o próprio Davi no Salmo 22, que nós lemos aqui hoje, se sentindo totalmente, completamente abandonado, sozinho, e a sua alma tomada pela angústia. Ainda o mesmo pregador que eu citei, Charles Spurgeon, viveu a maioria dos seus dias e da sua vida sofrendo de uma profunda depressão. Na biografia de Charles Spurgeon, vimos que ele viveu uma profunda e intensa e constante depressão, ao ponto de ele dizer que havia dias que ele nem poderia ficar em pé, ele se arrastava pela casa. E ainda a sua esposa, anos e anos, acamada, enferma. E Charles Spurgeon dividiu o seu tempo em cuidar do rebanho, pregar a palavra do Senhor, cuidar da sua esposa e cuidar de si mesmo. Esse homem experimentou o que são noites de agonia, de pavor. Mas isso não foi diferente do nosso Senhor Jesus. Ele que, conhecido como o príncipe da paz, ele que é o alfa e o ômega, o Filho de Deus, mas nessa porção da Escritura de hoje nós o vemos de uma outra maneira. Mas a Bíblia também lembra a nós, e nós cantamos aqui, que ele era homem experimentado no sofrimento, ele foi homem de dores, ele passou por momentos terríveis. E esse foi o pior momento dos dias de Jesus. A noite que antecedia a sua crucificação. Veja comigo no verso 33, o que diz o texto. Levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a se sentir tomado de pavor e angústia. A palavra grega aqui para pavor é alguém que está perplexo, assustado, aterrorizado. E a palavra angústia aqui no grego poderia também trazer um sinônimo para nós de alguém que está em profunda aflição. Nós estávamos acostumados a ver Jesus no Evangelho de Marcos, o Filho de Deus, o poderoso que acalmou as tempestades, que tinha poder sobre os demônios,
que envergonhava os líderes hipócritas com a sua palavra de sabedoria, mas agora é mostrado a nós uma outra face de Jesus, um Jesus aterrorizado, um Jesus apavorado, um Jesus com uma aflição. Essa noite, ele foi tomado de uma tristeza, de uma angústia, que a sua alma está profundamente triste, e a ideia aqui até a morte é que ele quase morreu de tanta angústia e tristeza. O texto de Lucas, que é o paralelo, um médico agora escrevendo, vai dizer que Jesus, naquela noite, soava sangue. Lucas acrescenta também que Deus enviou um anjo, não para livrar Jesus, não para consolar Jesus, mas para sustentar Jesus, senão ele ia morrer de tanto pavor, de tanta angústia. O anjo vem, segundo Lucas, e sustenta Jesus, para que ele não morra de tristeza, de pavor e de angústia. Ainda o texto, veja os detalhes. E eu quero lembrar você aqui que Jesus não é meio homem, gente. Jesus é totalmente homem, 100% homem. Não é uma cena aqui, é um fato. E os evangelistas estão narrando com detalhes para que a gente possa pegar os detalhes e ver que noite de pavor passou o nosso Senhor. Veja o que diz o verso 35. Adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra. Quando eu lia essa passagem, antes de me aprofundar nela, eu achava que Jesus ficou de joelho para orar. Não é isso. Jesus caiu. A ideia da palavra grega aqui é desmoronar. Jesus, quando chega num lugar quieto para orar, ele nem consegue chegar direito naquele lugar, ele se desmorona, com o rosto em terra, angustiado, apavorado, com medo. E ele começa a orar. E aí a pergunta que nós deveríamos fazer ao texto e perguntar é: por que Jesus está tão apavorado? Por que Jesus está tão angustiado? Por que Jesus está triste ao ponto de quase morrer, se não fosse o anjo de Deus para cuidar? O que está acontecendo? Seria por causa que ele sabe que o traidor é um dos 12? Será que Jesus está apavorado desse jeito, vivendo esse dia de pavor, de intensidade e tristeza, porque ele sabe, porque a profecia já dizia que os seus discípulos e os seus apóstolos virariam as costas para ele e todos iriam embora fugindo? Será que Jesus está apavorado, está com medo, está angustiado, porque ele pode prever os cravos entrando nas suas mãos e nos seus pés e aquela coroa na sua cabeça? Sim, mas não. Claro que Jesus sente a traição, claro que Jesus sente o abandono, ou sentiria o abandono dos seus discípulos, claro que Jesus sabia o que era ser morto por uma crucificação, ele já tinha visto isso. Mas Jesus está angustiado aqui, não é primariamente por causa disso. Jesus aqui está angustiado, apavorado, com medo, porque ele está no jardim Getsemane. Sabe o que significa Getsemane? Lugar de azeite. Era nesse jardim que os trabalhadores pegavam o fruto da oliveira, a azeitona, e eles esmagavam a azeitona até sair cada uma daquele azeite. E Jesus sabe que ele vai ser esmagado. E Jesus sabe que ele vai ser crucificado, mas o que está no coração de Jesus, e a gente pode perceber isso nos evangelhos, é que sobretudo, além dessas outras coisas que eu disse, mas o
foco principal aqui é que Jesus, naquele dia, na crucificação, pela primeira vez da sua vida, ele vai experimentar a ira de Deus. Ele que é o amado de Deus, ele que só recebeu de Deus o amor, a graça e as misericórdias. Pela primeira vez agora, Jesus vai ver um Deus irado esmagando a sua pessoa naquela cruz. É por isso que Jesus está apavorado. É por isso que Jesus está angustiado, porque vai ser a primeira vez que Jesus, ao invés de ser visto como o filho amado, Jesus vai ser visto agora como um maldito, como um pecador. Deus vai estar irado contra ele, Deus vai derramar todo o cálice da sua ira sobre ele, e vai quebrar a comunhão com ele, e pela primeira vez na vida de Jesus, ele vai estar separado do seu Pai, porque ele vai receber o pecado de todos os seus eleitos, do mundo inteiro, de toda a história, cairá tudo sobre ele, e Deus, que é justo, santo, vai punir Jesus, e Jesus sabe. Vai acontecer uma ruptura. Por isso que Jesus está triste. Tudo isso por sua causa e por minha causa. Tudo isso para perdoar os nossos pecados. Irmãos, a crucificação de Jesus não é uma encenação. A agonia de Jesus não é um quadro para nos emocionar. De fato aconteceu, e aconteceu da pior maneira possível. A noite da angústia, Jesus está apavorado, porque naquela próxima dia, Deus vai virar as costas para ele, Deus vai abandoná-lo, Deus vai estar irado, e Deus vai esmagá-lo com toda a sua ira, por causa dos nossos pecados. Isso consome Jesus. A minha segunda cena é a oração do servo. Verso 35 até o verso 42, a gente vai observar então a oração de Jesus. Lembre-se que Jesus havia acabado de celebrar a Páscoa, a ceia, de ter jantado com seus discípulos e avisado a eles, e participado da ceia do Senhor com eles, e agora Jesus está indo para o jardim, os 12 estão acompanhando, e ele só chama 3 para viver esse momento peculiar, ou na verdade viver esse momento terrível junto com Jesus. E no verso 35 nós vemos Jesus orando. E aqui, irmãos, é glorioso a gente se lembrar e pensar que Jesus, mesmo no momento de no momento mais terrível, no momento de maior tensão, no momento de maior angústia, Jesus está orando. E isso ele nos ensina, porque na verdade, a vida de oração fez parte da vida de Jesus. Ele começa o seu ministério como? Orando. Seria muito estranho ele terminar o seu ministério, a sua vida, sem oração, e os evangelistas fazem questão de mostrar isso para nós. Jesus está orando, e como Jesus ora? Verso 35, ele faz uma petição. É por isso que nós fazemos petições a Deus, porque Jesus nos ensina a pedir, e veja como Jesus pede, adiantando-se um pouco, caindo por terra, orava, dizendo assim: se possível, que me poupe dessa hora. Jesus está orando: ó Pai amado, ó Pai bendito, poupa-me desta hora, livra-me desta hora de angústia.
passa de mim esse cálice, ó Senhor Jesus, não permita que a sua ira caia sobre mim, ó meu Pai, não permita que eu fique separado de Ti por algumas horas, por alguns minutos ou por alguns dias, por favor, meu Pai, atende a oração do Teu Filho. Jesus está fazendo uma petição. Ele quer que essa hora passe. Ele quer que essa hora não aconteça. Mas em segundo lugar, Jesus nos ensina nesse momento de aflição dele, que nós devemos fazer petições ao nosso Pai. Mas também nós devemos nos lembrar que o nosso Pai tem todo o poder. Jesus diz: tudo é possível para o Senhor. Se o Senhor quiser que eu não passe por isso, o Senhor é poderoso para enviar. E lá na cruz Jesus vai orar igual, que ele poderia pedir uma miríade de anjos e que viesse livrá-lo, e Deus o mandaria, porque Deus é todo poderoso. Jesus não titubia. Jesus, nesse momento de fragilidade, nesse momento de pavor, há uma certeza no seu coração que o seu Pai tem todo o poder, Ele pode fazer o que for. Como nós precisamos aprender a orar com Jesus. Lembrarmos sempre, sem titubear. Tiago vai dizer: quem pede duvidando não recebe, porque é como a onda do mar, mas quem pede com fé, crendo que Deus é poderoso para fazer todas as coisas. Jesus acreditava no poder de Deus. A palavra "se possível" aqui não é que Jesus está duvidando, porque logo na sequência ele diz: tudo a ti é possível. Mas em terceiro lugar, Jesus nos ensina a submissão. Ele diz, ainda no verso 36, Pai, tudo é possível para ti, passe de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Nesses dois primeiros momentos, a gente está com Jesus, petição, a gente pede Jesus, crer no seu poder, que Ele pode mudar a nossa situação, a nossa história, nós cremos, mas nós paramos aqui. E nós temos que caminhar com Jesus e dizer: sim, Senhor, nós te pedimos isso, nós clamamos por isso, nós precisamos disso, nós cremos que o Senhor é o Todo-Poderoso, mas todavia, não seja como eu quero, seja como tu queres. Submissão, humildade. A gente não vê Jesus em nenhum momento determinando: eu determino que essa hora se passe. A gente não vê isso, a gente não vê Jesus no seu pior momento questionando ao Pai. Muitas pessoas questionam a Deus, e isso tem se tornado aceitável. Depende do seu questionamento com Deus. Os salmistas também fizeram, alguns momentos pecaminosos, outros momentos legítimos. Mas a grande maioria das vezes nós fazemos questionando a Deus de maneira pecaminosa. Jesus não questiona a Deus, Jesus clama a Deus, pede a Deus. Jesus, no seu pior momento, Ele quer honrar o Pai. Seja feito a tua vontade. Não foi isso que Ele havia ensinado no Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado é o vosso nome. Seja feita a tua vontade, na terra, como é nos céus. Jesus, no pior momento da vida dele, ele está preocupado em honrar o Pai, em exaltar o Pai, em engrandecer o Pai, não de desprezá-lo. Mas o lindo também dessa passagem, que no momento mais difícil de Jesus, de toda a sua história, Ele demonstra para nós a sua intimidade com o Pai. A palavra aí é no aramaico, Abba, Paizinho, Papito, Papi, meu papai. Jesus demonstra uma profunda intimidade com o seu Pai, e isso vai se acabar por causa dos nossos pecados. Jesus demonstra
toda humildade, toda submissão. O desejo de Jesus era legítimo, não era? Ou vocês acham que o desejo de Jesus era pecaminoso? Era legítimo. Ele não estava pensando em si, pelo sofrimento, ele estava pensando no seu relacionamento com o Pai, que ia ser quebrado. Era legítimo a petição de Jesus. E aqui então nós podemos relembrar que Marcos está escrevendo esse evangelho para os irmãos que estão lá, os nossos irmãos romanos, que estão debaixo de perseguição, que estão sofrendo por causa do evangelho. Estão passando momentos de dor e eles estão pedindo: o Senhor nos acorde, nos livra dessa perseguição. É um pedido legítimo. Mas Jesus está mostrando para nós aqui que mesmo quando os nossos pedidos são legítimos, Deus não responde sempre com sim. Deus disse um não para Jesus. Ele não passou esse cálice. Jesus disse: se for possível, passe de mim esse cálice. A palavra cálice no Antigo Testamento é ira. O símbolo de cálice, tomar esse cálice, é ver a ira de Deus descendo sobre eles. E Jesus sabe que isso fará dele um maldito. A sua oração é legítima, mas não é atendida. Quantas vezes nós estamos fazendo orações legítimas, mas Jesus não vai atendê-las? Porque nós oramos outrora: seja feito a tua vontade. Era a vontade de Deus que Jesus passasse por tudo aquilo. Era o plano de Deus que Jesus vivesse e vivenciasse tudo aquilo. Era o plano eterno de Deus. E quando nós entendemos isso, irmãos, não há outra coisa a fazer: seja feito a tua vontade, Senhor, sustenta-me para cumprir a tua boa vontade. Os discípulos estavam ali, verso 38. Vigiai e orai, para que vocês não entrem em tentação, pois o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Jesus vem, eles estão dormindo. Jesus volta pela segunda vez, eles estão dormindo. Jesus volta pela terceira vez, eles estão dormindo. Porque eles não tinham dimensão da tentação. Mas Jesus já havia dito que um vai trair, que o outro vai negar, e todos vão partir, mas eles não deram ouvidos a Jesus, e eles não estão vigiando, eles não estão orando. Por isso que Jesus nos orienta, inclusive na oração do Pai Nosso: livra-nos da tentação. E como nós podemos se livrar da tentação? É de joelhos, orando. Jesus disse: vocês deveriam estar orando para que a tentação não alcançasse a vida de vocês. Vocês estão prestes a um acontecimento terrível e vocês estão dormindo. E quantas vezes, irmãos, isso está acontecendo na nossa vida? O tentador está ao nosso redor, as tentações estão constantemente na nossa vida e nós estamos sem vigiar, nós estamos de boa, nós não estamos orando, e aí quando a tentação vem, nós caímos, porque nós não vigiamos, nós não oramos. Jesus diz: vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus está dizendo que tem uma luta aqui dentro de nós. A carne contra o espírito. O espírito está pronto. Eles tinham todas as condições de rejeitar aquela tentação e vencer com Jesus, mas não o fizeram. Jesus vem a eles por 3 vezes e eles vacilam por 3 vezes. Isso que Pedro ainda nem negou a Jesus, mas já titubeou 3 vezes. Logo mais daqui a pouco, vai negar Jesus por 3 vezes. A oração do rei nos ensina muito. A terceira cena
é a prisão do servo real, que é do verso 43 até o finalzinho do nosso texto. Enquanto Jesus falava aquelas palavras, vai dizer no verso 43, olha comigo, quando ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e Judas vem com um mini exército atrás dele, e não são os discípulos. Judas está vindo, Marcos nos dá os detalhes aqui, com os principais sacerdotes, os escribas, os fariseus, os líderes da nação de Israel, e ainda muitas pessoas armadas com espadas e pedaços de pau. E Judas agora vai trair Jesus, mas Judas vai trair Jesus da pior maneira. É claro que toda traição é traição, mas parece que existe algumas traições que são mais intensas, mais doídas, mais malignas do que algumas outras. Judas vai trair Jesus da pior maneira possível. Primeiro ele traz um mini exército e vem até Jesus como Jesus fosse um bandido, o pior homem de Israel. Barrabás está solto, o criminoso está por toda parte, mas eles vão e Judas diz, chame um exército, pegue as espadas, pegue os pedaços de pau, porque agora nós vamos enfrentar o maldito, o ladrão. Na verdade, o ladrão é ele. Ele traz Jesus da pior maneira possível, de maneira hipócrita, e quando ele chega, ele diz, ô mestre, grande professor, mestre dos mestres, hipócrita, mentiroso. Ele nunca aprendeu nada de Jesus. Ele nunca reconheceu Jesus como Jesus era. Mas para piorar, ele havia combinado com esses homens maus, aquele que eu beijar, esse é o traidor. E Judas chega, mestre, e ele vai até Jesus, como era de costume fazer, e ele beija Jesus. E ele traz Jesus com um dos gestos mais lindos, que é o beijo. O beijo, que é uma demonstração de carinho, de amor, de respeito, de bem-querer, de afinidade, de cumplicidade. Judas beija Jesus como um ato de traição. Judas tinha confissões corretas sobre Jesus, mas ele nunca teve o seu coração transformado. Há muitas pessoas assim dentro da igreja, que você pode fazer uma sabatina e eles sabem tudo sobre Jesus, mas o coração nunca foi transformado. Judas andou com Jesus, andou com o mestre, mas nunca foi um dos dele. Tem muita gente assim na igreja. Estou na igreja desde que nasci, ando com a Bíblia, ando com Jesus, mas não é dele ainda. Judas reconhece Jesus como mestre, mas não o reconhece como Salvador. Muita gente por aí dizendo que Jesus é o melhor ou o maior psicólogo, o maior professor, o maior coach, reconhecem muitas qualidades de Jesus, como o próprio islamismo diz que ele é um profeta muito bom, mas não o reconhecem como o Salvador, como o Messias, como o Filho de Deus. Judas estava completamente equivocado. Diz o verso 47, então, que um dos discípulos, pegando a espada, olha, o bicho tem habilidade, né? Cortou a orelha. Quem narrou esse evangelho para Marcos, quem foi?
Pedro. Você acha que ele vai dizer que foi ele? Não disse não. Um discípulo. Pedro era pescador, gente. Pedro não era soldado. E Pedro diz: agora eu mato esse soldado do sumo sacerdote. E foi e cortou a orelha. Só fez umas cosquinhas aqui. João disse para nós: foi Pedro que cortou a orelha do servo do sumo sacerdote Malco. E Marco está escrevendo aqui, ele diz: Marco, não põe meu nome aí não, hein? Fica tranquilo, Pedro, estou contigo. Aí João colocou: foi Pedro. Lembra? Volta um pouquinho na história. Pedro, naquela noite, diz: se todos te abandonarem, eu não vou te abandonar. Eu estou pronto a morrer pelo Senhor. E de fato estava. Mas Pedro, na cabeça dele, morrer pelo Senhor é luta. Ele diz: eu não vou fugir à espada, eu vou pegar a espada e eu vou lutar pelo Senhor. Mas Jesus não está procurando soldados. Jesus não está querendo que as pessoas vivam por Ele para lutar. Jesus está procurando discípulos que dão a vida por Ele, mas que vivam inteiramente por Ele. E se morrer for viver intensamente por Ele, que eu morra. O nosso chamado, irmãos, é para viver por Jesus. Morrer é consequência. Mas se nós não estamos nem muitas vezes, como Pedro, dispostos a viver por Jesus, como nós podemos morrer por Jesus? É verdade que muitas vezes nós estamos dispostos a lutar por Jesus. Não fala mal de Jesus não, que eu compro essa briga. O mundo aí, quando faz coisas ridículas de Jesus, no carnaval, na música, eu fico bravo, eu fico irado, eu estou disposto a pegar nas espadas e lutar por Jesus, mas não está disposto a viver por Jesus. O segredo da vida cristã é viver para Jesus, por Jesus, para a glória de Jesus. Não defendê-lo, não lutar. E aí veja como vai terminar essa passagem, verso 50. Então, todos os seus discípulos fizeram o quê? Fugiram. Se a gente coloca essa passagem junto com o aviso que Jesus deu a Pedro juntos, lá no verso 27 começa Jesus dizendo: vocês vão fugir. E termina como? Eles fugindo. Jesus havia dito: cada um deles, naquela terrível noite, Jesus foi traído, abandonado e preso, e agora ele está nas mãos dos malfeitores, e ainda será dias de intenso pavor, dor e vergonha para o Salvador. Vamos terminar aqui. Jesus vai ser julgado, a gente vai ver isso semana que vem. Terrível noite. Certamente Davi passou por algumas, mas não se compara com essa. Certamente Charles Spurgeon passou por noites terríveis, mas não se compara com essa. Certamente eu e você passamos, ou estamos passando, ou podemos vir a passar noites de angústia e de pavor, mas jamais será comparada com essa noite, no Jardim das Olivas. Quero encerrar, como eu havia prometido, com 3 imagens, para nos relembrar de algumas verdades. Primeira é a imagem do Evangelho. Essa passagem ressalta, destaca, levanta diante dos nossos olhos a imagem do Evangelho. Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, verso 1, 23, diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Ao lermos essa passagem aqui, irmãos, nós percebemos quanto o Evangelho é escandaloso.
quanto o Evangelho provoca uma loucura para aqueles que se perdem, para aqueles que não o abraçam. Porque se você olha apenas para o livro de Marcos, no verso 1, olha lá, volta aí, Marcos 1, verso 1, como o Evangelho começa, como esse livro começa. Marcos 1, verso 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o quê? Filho de Deus. E nas páginas de Marcos a gente vê Jesus curando, libertando, perdoando os pecados, cheios de poder contra os demônios, parando uma tempestade, Jesus fazendo sinais, prodígios, maravilhas, pregando, ensinando, cheio de poder. E agora nós vemos uma outra imagem, um Jesus fraco, prostrado, caído. Esse é o escândalo do Evangelho. Alguém que não entende o Evangelho diz: mas ele não é o Filho de Deus, logo se ele é o Filho de Deus, por que ele está tão fraco? Ora, se ele é o Filho de Deus, por que ele está temendo, apavorado? Ora, se ele é o Filho de Deus, por que está em agonia? O Filho de Deus, imaginamos que seja alguém esplêndido, maravilhoso, poderoso, o rei que vem com a espada, que destrói todos os seus inimigos, mas não é essa imagem que o Evangelho mostra para nós. A outra cena, a outra face de Jesus é de um Deus fraco, um Deus assustado, um Deus angustiado, tomado de tristeza, prestes ao castigo que ele vai passar. Por isso que o Evangelho é escandaloso. As pessoas não entendem. Se ele nascesse num palácio, poderíamos dizer que ele é o Filho de Deus. Se ele se vestisse de maneira gloriosa, que nem Salomão em sua glória se vestiu, poderíamos dizer que ele é o Filho de Deus. Se ele fizesse tudo o que fez e expulsasse os romanos da terra de Deus, poderíamos dizer que ele é o grande, poderoso e temível Filho de Deus. Mas não foi assim o final da sua história. O final da sua história foi trágico. É esse Evangelho que nós abraçamos. Escandaloso. E às vezes a gente se esquece disso, e a gente, quando prega o Evangelho, a gente quer que o mundo diz: uau, que coisa maravilhosa. Não, esse Evangelho é escândalo, é loucura para os que se perdem. Mas para nós que fomos achados, é o poder de Deus, é a fraqueza de Jesus, é a humanidade de Jesus, a vergonha de Jesus, a humilhação de Jesus, a cruz de Jesus que muda, transforma a nossa vida. É esse Evangelho que nós temos que pregar. Essa passagem nos remete a essa imagem. Mas a segunda imagem que essa passagem ressalta aos nossos olhos é a imagem do homem, do ser humano. Pedro, que havia prometido coisas maravilhosas para Jesus, deixou Jesus na mão 3 vezes. Em coisa simples, pessoal. Vim a uma reunião de oração. Pedro falhou. Orar com Jesus 3 vezes só, Pedro falhou. Daqui a pouco, mais algumas horinhas, se a narrativa acontecesse assim, Pedro não só deixaria de orar com Jesus, Pedro negaria Jesus por 3 vezes, lançaria pragas contra a pessoa de Jesus. Não conheço. Quem é esse Nazareno? Nunca o vi, nem sei quem é ele. Perceba o contraste. De um lado, a fidelidade de Jesus. De um outro lado, a infidelidade dos seus discípulos.
O contraste, de um lado, o sacrifício e a dor de Jesus por causa deles, mas de um outro lado, o egoísmo deles, abandonando Jesus, não orando com Jesus, não vigiando com Jesus e fugindo na hora que Jesus mais precisava dele. Veja o contraste. Enquanto Jesus se entrega em submissão, em oração ao seu Pai, todos eles o abandonam e fogem e viram-se as costas para Jesus. Esse é o retrato do homem. Esse é o meu retrato. Irmãos, nenhum de nós é melhor e nem pior do que Pedro. Todos nós somos iguais a Pedro. Somos iguais a Pedro. Se nós estivéssemos ali, faríamos igual a Pedro, porque fazemos isso todos os dias. Todos os dias nós falhamos com Jesus. Todos os dias nós abandonamos Jesus. Todos os dias nós preferimos a nós mesmos, o nosso egoísmo, do que a Jesus. Nós não somos diferentes de Pedro e nem dos seus discípulos. Somos iguais, humanos, miseráveis, pecadores, egoístas, que não conseguimos perseverar nem nas coisas básicas da fé. Quem de nós aqui pode julgar Pedro? Quem de nós aqui pode, parafraseando as palavras de Jesus, pegar a primeira pedra para dizer: Pedro, você merece ser apedrejado, porque eu sou igual a Pedro. Mas é por isso que Jesus veio, para esses fracos. Por isso que Jesus morreu. Por isso que Jesus veio até eles. Porque se Jesus não morresse, ninguém poderia chegar lá, porque nós somos um bando de fracotes, um bando de fracassados, um bando de Pedros traidores. Nós somos iguais Judas. Por isso que Jesus morreu, porque se ele não morresse, ninguém, não há um sequer que pudesse chegar na presença de Deus. Por isso, meus irmãos, o legalismo é você achar que você pode pelas suas próprias forças. O legalismo, você achar que é o seu esforço, é aquilo que você faz. O legalismo é contrário ao Evangelho. O legalismo, irmãos, afronta a pessoa de Deus. O legalismo é cuspir na cruz. Não podemos chegar lá pelos nossos próprios méritos. Quando nós queremos ser crentes legalistas, dizendo: eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, para agradar a Jesus, para fazer certinho, para ser aceito por Jesus, para chegar no céu. Isso é legalismo. Então eu estou me esquecendo da cruz, eu estou me esquecendo de Jesus, eu estou me esquecendo da graça. Estou achando que é pelos meus méritos, pelo meu esforço, pelas minhas obras. Nenhum de nós vai chegar lá podendo bater no peito e dizer: cheguei, graças a Jesus e a mim também, né? Fui na igreja, orei, fui dizimista, fui generoso com os pobres, fiz tudo que a cartilha da igreja mandava. Ninguém. Todos nós vamos chegar lá prostrados, machucados. Alguns chegando como salvo pelo fogo, por causa da graça. Ninguém poderia chegar, por isso ele morreu, para que a gente pudesse chegar lá. Porque quando nós falhamos, ele não falha. Porque quando nós retrocedemos, ele permanece fiel. Quando nós não o amamos, ele se compadece de nós. Quando nós o traímos, ele nos concede a sua graça e perdão. Quando nós não podemos, ele diz: eu posso. Todo poder foi me dado nos céus e na terra.
Vamos chegar lá só por causa de Jesus. A última imagem que esse texto ressalta para nós, a imagem do Evangelho, a imagem do homem falho, falível, pecador, traidor. Mas a última imagem é a imagem do Deus Pai. Esse texto fala muito sobre Deus Pai. Quando vemos Jesus agonizando, implorando a ajuda do Pai, e Deus não responde, ou melhor, Deus o responde com um não, a gente pode pensar, que Deus é esse? Que não responde seu filho? Que Deus é esse que abandonou o seu filho? Que Deus é esse que abandonou o seu ungido no meio dos malfeitores? Que Deus mau e perverso. Na verdade, nós é que estamos vendo as figuras de maneira equivocada, porque não é nada disso. Deus não é mau, nem perverso, nem injusto, é o contrário disso. Ele é bom, Ele é amoroso, Ele é santo. E o ato de punir Jesus é por amor a nós. O ato de punir a Jesus é que Deus não passa a mão sobre o pecado. Alguém teria que pagar pelos nossos pecados, porque se Deus olhasse para os nossos pecados, dizendo, está tudo bem, a vida é assim mesmo, afinal de contas vocês são humanos, vivem em Foz do Iguaçu, vocês têm redes sociais, é normal. Se Deus não castigasse o pecado, Ele não seria santo. Mas Ele sendo santo, Ele castigou o seu Filho, para que eu e você recebêssemos o perdão. Essa é a imagem do Deus Pai. Deus não ouviu a oração de Jesus, para que agora pudesse ouvir a sua oração. Se Deus tivesse ouvido a oração de Jesus e livrado Jesus daquele dia, nós não poderíamos orar a Deus, salva-nos, perdoa-nos, aceita-nos. Se nós hoje clamamos, salva-nos, aceita-nos, perdoa-nos, e Deus atende, é porque Ele não atendeu a oração de Jesus. E pelo fato de Jesus ir para aquela cruz, morrer como um maldito, agora todos aqueles que creem em seu nome, todos aqueles que oram em seu nome, todos aqueles que são seus filhos e as suas filhas, quando clamam ao Deus Pai, Ele nos atende por causa de Jesus. Se Deus tivesse livrado Jesus da agonia daquela noite da cruz, a ira de Deus cairia sobre nós. Deus ia esmagar a nós. Louvado seja Deus, que Deus não escutou a prece de Jesus. Louvado seja Deus e o Senhor Jesus, que não desistiu. Mesmo sabendo que a ira, o cálice, cairia sobre ele, a separação do seu Pai, Ele foi naquela cruz por mim, por você. Ele não ouviu o seu próprio filho para nos ouvir. Deus se separou do seu filho, quebrou, para que eu e você, agora, como diz Romanos capítulo 8, o que nos separará do amor de Deus? Nada, diz o apóstolo Paulo. Eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque Deus se separou de Jesus. Agora nenhum filho, filha dele se separará dele. Aleluias, louvado seja Deus, pela obra bendita de Cristo. Nada vai nos separar, porque Jesus já cumpriu isso, Ele já se separou, Ele já pagou isso. Ele foi ferido, para que todos aqueles que têm o seu sangue sobre Ele não sejam mais feridos.
Se você é de Jesus, tem que brotar uma celebração no seu coração, uma gratidão, um louvor, e dizer: Jesus, Tu és digno, eu quero viver para Ti, eu quero honrar-Te, eu quero amar-Te, Tu és digno, Tu fizeste tudo por mim. Mas se você ainda não é de Jesus, a ira que caiu sobre Jesus, e se você não é dele, se você não tem o sangue dele, se você não é filho dele, filha dele, essa mesma ira vai cair sobre você no último dia. Deus vai esmagar o Deus Santo, todos aqueles que não têm a marca do Cordeiro. Como podemos responder essa mensagem de hoje? Cheios de gratidão, cheio de constrangimento, porque o amor de Cristo nos constrange. Como podemos responder essa mensagem de hoje? Vivendo uma vida de glória, de louvor para Jesus. Como podemos responder essa mensagem de hoje? Confiando plenamente, unicamente em Jesus, para a salvação e para a perseverança até aquele dia.